Olá, 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 bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Que prazer estar aqui em mais uma Satisconf. Muito obrigado à organização pelo convite, muito obrigado a vocês mais uma vez por prestigiarem essa incrível semana de celebração do Bitcoin e da comunidade Bitcoiner brasileira. Como a Isa bem introduziu, hoje nós vamos falar da stack do Bitcoin e de um monte de coisas legais e relacionadas. Nostr, inteligência artificial, Lightning e outras coisas. E como uma singela introdução do contexto da apresentação, para a qual tenho 35 minutos para conversar com vocês, eu digo que, a partir da metodologia de design do próprio protocolo, veremos como o Bitcoin está se tornando o alicerce para uma economia global, verdadeiramente livre, onde dinheiro, dados, inteligência artificial e comunicações coexistem sobre uma mesma infraestrutura de confiança mínima. Uma jornada sobre como o Bitcoin está evoluindo, de moeda para se tornar o sistema operacional da liberdade. Pois bem, meu nome é Diego Collin, eu sou Head da Estratégia Bitcoin do Melius. Eu tenho uma passagem pela... A Melius é a primeira Treasury Company do Brasil e da América Latina, hoje com 600 Bitcoins no balanço. Fui o Head do BIPA Premium, o setor de atendimento ao público de alta renda da BIPA. Fundei e presidi a Node Runners Brasil, uma escola de educação sobre o Bitcoin. Me formei no IBMEC, com uma especialização pela nova School of Business de Portugal. Dito isso, nós vamos falar sobre como mercados e mecanismos de preço são a solução para coordenar conhecimento disperso no atingimento da ordem. Isso é uma forma mais polida e educada e bonita de dizer que nenhum indivíduo pode saber o suficiente para planejar a sociedade inteira. E mercados são uma espécie de solução descentralizada para os mais graves problemas que a gente pode encontrar, tal como o problema do dinheiro. Mas eu vou argumentar que, ao consertar o dinheiro, nós vamos acabar consertando muito mais coisas. E nós vamos fazer isso em camadas e diferentes mercados. Camadas e mercados serão as palavras-chave aqui dessa apresentação. E a descentralização do Bitcoin eventualmente descentralizará tudo que ele toca. Pois há uma máxima no mercado do Bitcoin que diz o seguinte: você só pode ser tão livre quanto o dinheiro que o financia. Se o dinheiro que o financia ele é descentralizado e livre e incensurável, você pode falar, fazer e construir o que você quiser. Ninguém pode lhe censurar. Se o dinheiro que te financia, ou financia o seu provedor de internet, ou financia o jornal que você lê, ou financia o produto que você consome, tem dono, então o dono do dinheiro, por fim, acaba sendo dono de tudo que o dinheiro toca. E um dinheiro sem dono, finalmente, faz nascer uma sociedade mais livre. E essa apresentação, eu espero que seja representada magnificentemente por essa imagem, que é uma imagem que eu acredito que muitos de vocês já viram. Quem já viu essa imagem aqui? Legal, até menos do que eu imaginava. Essa imagem eu adoro ela, porque ela mostra uma espécie de mundo antes e depois. Inclusive, eu vou mostrar essa imagem antes e ao final da apresentação, mais uma vez. Essa imagem é representada pelo antes, no mundo de hoje, digamos assim, na parte de cima, com o protocolo da internet, ali, o TCP/IP, e as empresas de internet sendo aquelas grandes corporações, o Facebook, o Google, o Netflix. E no mundo inaugurado pelo Bitcoin, na imagem de baixo, que a gente chama de a internet do valor, onde finalmente, nesse redesenho de mundo, nós, como donos do Bitcoin, ao redesenharmos o dinheiro e a própria internet, como eu vou mostrar aqui, seremos finalmente os grandes vencedores dessa geração de valor do novo mundo. E enquanto o sucesso da internet privilegiou alguns poucos e grandes, como o Google, o Netflix, a Amazon, o Facebook, esse renascimento do dinheiro, que também faz renascer a internet, terá como grandes vitoriosos os donos da camada base, o próprio Bitcoin. E o Bitcoin como alicerce para uma sociedade verdadeiramente livre, como eu disse no começo. E tal como eu disse, que
mercados e camadas serão as palavras-chave para entender como o Bitcoin descentraliza o dinheiro. E isso é um primeiro passo para descentralizarmos a internet. Eu vou falar de 6 mercados em 6 camadas. Porque imaginem que o Satoshi tivesse em algum momento pensado o seguinte: olha, eu quero terminar com 2 sistemas perversos no mundo hoje. Um é aquele de capitalismo do amigos do rei. É aquele capitalismo onde os amigos do rei, aqueles que estão perto da impressora de dinheiro, aqueles que vivem perto do Banco Central, perto dos governos, se privilegiam sobre todos os demais, sobre nós. E o outro sistema perverso que o Bitcoin quisesse terminar fosse o capitalismo de vigilância e controle, que é o capitalismo das Big Techs. É o capitalismo das companhias de internet, que sabem tudo de você, controlam o que você pensa, diz, o que você escreve, e te influenciam de mais formas do que você pode imaginar. Algumas te conhecem melhor do que você mesmo. Se tivesse sido esse o raciocínio do Satoshi, de terminar com esses 2 sistemas, para terminar com o capitalismo de amigos do rei, ele precisa consertar o dinheiro. Para terminar com o capitalismo de vigilância e controle, ele precisa consertar a internet. Nas 3 primeiras camadas do Bitcoin, de 0 a 2, ele conserta o dinheiro. Nas camadas de 3 a 5, ele conserta a internet. Tudo isso ele faz através de mercados. E para cada camada, temos um mercado inaugurado. Como assim, Diego? Eu vou explicar. Por exemplo, o Bitcoin tem uma espécie de camada 0. E muita gente acha que a primeira camada do Bitcoin é aquela primeira... É a camada onde você vê a formação dos blocos e você paga para incluir a sua transação no bloco e você vê os blocos nascendo. Isso é parcialmente verdade. Essa é a camada 1. A camada 0 é a camada que precede a construção do próprio bloco. É a camada mais brutal do Bitcoin. É a camada onde quem tem energia para oferecer, quem tem energia disponível, quem tem uma fábrica de energia eólica, solar, geotérmica, qualquer que seja, vende para quem está comprando energia. E quem está comprando energia? O minerador. Então, o minerador ele vai receber um prêmio ali por achar o próximo bloco. Então, o Bitcoin, na sua camada basal, é um mercado de energia. E quem tem energia para oferecer, vende para quem quer comprar. Nasce o primeiro mercado descentralizado, em cima do que nós temos de mais descentralizado no mundo, que é o quê? Energia. Conseguem pensar em algo mais descentralizado no mundo do que energia? Energia é como se fosse uma moeda universal do universo. Ela está igualmente distribuída ao redor do globo, nas suas mais variadas formas. Eólica, solar, nuclear, geotermal, hidráulica, tudo. Se você pudesse construir um dinheiro descentralizado em cima de alguma coisa descentralizada, você deveria fazer em cima da energia. Foi isso que o Bitcoin fez. Agora, o que eu quero que vocês tirem desse primeiro mercado de energia que surge do Bitcoin é que todo mercado tem um preço. E esse preço que surge da camada 0, do primeiro mercado que o Bitcoin cria, é chamado de hash price, que é o quanto que os mineradores recebem pelo bloco encontrado, basicamente. Então, uma outra coisa que eu gostaria que vocês tirassem desse primeiro mercado que a gente fala, é que, tal como o mercado basal de energia do Bitcoin vai nos levar para uma espécie de esplendor energético e para um segundo nível Kardashev 2, salvo engano, não sei se o primeiro nível é 1 ou 0, mas para o próximo nível Kardashev, todos os mercados que a gente vai falar daqui em diante, eles tendem a maximizar o output da produção humana, pois toda demanda que houver para aquele mercado será atendida por algum ofertante. Nenhuma solução é mais eficiente do que uma solução de mercado, onde você pode fomentar o desenvolvimento da oferta para atender qualquer nível de demanda. Então, o mercado basal de energia do Bitcoin nos leva para o esplendor energético. E nasce um preço como em qualquer mercado. E ali no gráfico a gente tem o preço do Bitcoin na linha preta e esse hash price em laranja na curva direita.
Pois bem, na camada 1 do Bitcoin, então a gente já viu a primeira camada 0, e agora a gente está na camada 1, que é a segunda camada na prática. Agora sim, essa é uma camada mais popular, é a camada de consenso, né? E é interessante, essa é a camada que a gente interage no dia a dia. Quando você constrói uma transação, faz o broadcast dela, vê ela aparecer lá na mempool, espera ela ser incluída no bloco. O que está acontecendo aí é que, para coordenar toda essa dinâmica de produção de blocos e inclusão de transações, surgem no Bitcoin 3 poderes. 3 poderes para governar esse protocolo descentralizado, que por fim vai ser tão importante quanto o dinheiro é para a gente e a internet é também. E, basicamente, esses 3 poderes, eles vão permitir que a descentralização do protocolo, ela toque muito mais do que, primeiramente, chega aos nossos olhos, né? É preciso entender que a única cripto com essa capacidade em larga escala é o Bitcoin. E pouca gente vê dessa forma, mas os 3 poderes do Bitcoin são uma das coisas que garantem, por exemplo, que dinheiro não seja poder. E a gente não deve temer a acumulação de riqueza. Isso é verdade e importante nesse momento onde os institucionais estão chegando e comprando tanto, e seguidamente me perguntam, você não tem medo da BlackRock comprando, da Casa Branca comprando, dos filhos do Trump comprando, do Michael Saylor comprando, da Metaplanet lá no Japão comprando? Você não tem medo dos grandes ricos? Eu digo não, por conta desse slide. O Bitcoin tem uma dinâmica onde alguns produzem blocos, outros validam os blocos, outros escrevem o código. Isso não é diferente de uma sociedade civil organizada, onde alguns escrevem as leis, é o legislativo, outros executam as leis, que é o executivo, e outros validam as leis, que é o judiciário. A gente tem esse paralelo perfeito, onde no Bitcoin o executivo são os mineradores, o legislativo são os desenvolvedores, e o judiciário são os node runners, pessoas como eu e vocês, rodando nós em casa. E é a partir do consenso desses 3 poderes que os blocos são produzidos. E foi a partir desses 3 poderes que a gente impediu em 2017 uma tomada hostil de poder do Bitcoin, onde os mineradores tentaram tomar o poder da rede, aumentar o tamanho do bloco, empurrar o Bcash goela abaixo de todo mundo, mas um dos 3 poderes estopou os poderosos mineradores e permitiu que o Bitcoin continuasse sem dono. E por que isso é importante? Porque a propriedade privada ela é o fundamento da civilização. E da propriedade surgem os preços, dos preços surgem o cálculo econômico, e do cálculo econômico uma coordenação racional da escassez. Então essa produção de blocos, ela é na verdade uma grande definição de quem tem o que na sociedade. E a primeira coisa que o Bitcoin define é quem tem quantos Bitcoins. Mas, eventualmente, ele vai ser o árbitro, o juízo final, a Suprema Corte, de quem tem qualquer ativo. Naquela tese de cartório global, onde a referência do que é verdade, de quem tem o quê, acaba sendo a própria blockchain do Bitcoin. Então, esses registros, a blockchain do Bitcoin, são uma espécie de memória social. E tornam visível quem tem o quê, e assim permitem a paz, crédito e confiança mútua. O Bitcoin é a solução para um problema político e retira do processo arbitrariedades e violência, uma vez que ele requer essa conjuração de 3 poderes para a construção desse registro. Ele impede que qualquer entidade, por mais forte que seja capaz de manipular esse registro, pois, como a gente gosta de dizer, nem todos os exércitos do mundo são capazes de resolver um problema de matemática, né? Então, a gente finalmente chega no mercado de liquidez, a camada 2, a Lightning. Essa daqui, a gente já começa a ficar mais ambientado. Porque uma vez estabelecidos os registros de quem tem o quê,
e a gente já consegue consensuar quem tem quantos bitcoins, olhando no registro do Bitcoin. A gente já consegue consensuar quem é dono dessa casa, quem é dono desse galpão, quem é dono dessas ações, quem é dono desses títulos. A gente agora, com a determinação de quem tem o quê, precisamos criar um mercado onde esses ativos precisam circular. Porque isso é um pouco técnico, mas para não complicar a cabeça de ninguém, eu posso resumir que na camada base de registros, nos blocos do Bitcoin, não é possível que você seja absolutamente seguro e descentralizado, mas escalável ao mesmo tempo. Não é possível movimentar o Bitcoin de forma rápida, barata, privada, na camada base, por uma restrição que a gente tem de segurança e descentralização. Logo, se você quiser movimentar o Bitcoin ou qualquer outro ativo registrado na blockchain do Bitcoin, como cartório, de forma rápida, barata e privada, você precisa sair da blockchain e usar alguma outra construção acima da blockchain, que não toque a blockchain, para movimentar esses ativos de forma rápida, barata e privada, usando os primitivos do Bitcoin, usando os contratos inteligentes do Bitcoin, mas usando a blockchain do Bitcoin somente como resolutora de conflitos, como solução de conflitos, somente como árbitro para a resolução de problemas. E é exatamente isso que é a Lightning. Então, o mercado da Lightning, ela faz nascer essa camada 3, digamos assim, né, do Bitcoin, que a gente chama de a camada 2, 0, 1, 2, ela é uma camada que faz nascer uma curva de juros, onde você pega o Bitcoin que você tem na camada base e aloca na segunda camada, atendendo a quem quer transacionar no Bitcoin. E assim, quem quer transacionar, encontra com quem tem Bitcoin para oferecer. Nasce uma curva de juros, porque quem quer transacionar, paga para quem tem bitcoins para oferecer como liquidez. Essa é a curva de juros do mercado da Lightning. Começa ali em 0 e vai aumentando com o tempo. Quanto maior o seu nó, quanto mais tempo o seu nó Lightning está na rede, maior tende a ser o seu yield. Um yield que nasce de um mercado de poupadores em Bitcoin e demandantes por transações em Bitcoin. E, correndo o risco de chover no molhado, isso acontece porque, como eu já disse, velocidade não combina com um consenso e custo baixo não combina com o estado global. Eu digo isso porque a blockchain do Bitcoin não tem como ser barata ao mesmo tempo que ser rápida. Manter os 3 poderes custa caro, entrar em consenso custa tempo. E privacidade não combina com auditabilidade. A blockchain do Bitcoin não é apropriada para quem quer transacionar com muita privacidade, no que a gente chama de o trilema do impossível. E esse desenho exemplifica por que a gente precisa construir o dinheiro em camadas. Aliás, dinheiro e internet sempre foram construídos em camadas, e com Bitcoin não seria diferente. A camada 1, bom, isso eu já falei um pouquinho, então não vou me repetir. Eu vou acelerar um pouco por conta do tempo e dizer que nessa segunda camada da Lightning, ela começa a se tornar muito importante agora que os institucionais estão chegando no Bitcoin, muito porque empresas como o Melius fazem de tudo o que é possível, pensam todos os dias sobre, vivem para isso, que é gerar o Bitcoin Yield. Tudo o que fazemos é para gerar o Bitcoin Yield. E o yield que nasce na Lightning, ele tem uma característica muito semelhante com o CDI do mercado financeiro tradicional. Pouca gente sabe, mas aquela taxa básica de juros, a Selic, que aqui no Brasil é 15%, ela nasce no mercado interbancário, né? Quer dizer, bancos emprestam dinheiro para bancos e o Banco Central atua nesse mercado de banco emprestando para banco, para fazer com que os juros interbancários convirjam, né? Caminhem para a meta que o Banco Central estabeleceu. Então, ele fica ali operando, comprando e vendendo esses empréstimos de banco para convergir os juros para a meta da Selic. E a taxa
de juros da Lightning, esse yield que você faz no seu Bitcoin ao fornecer liquidez para quem quer transacionar, tem uma natureza muito parecida com a da própria Selic. Por isso que a gente diz que o yield da Lightning é uma espécie de Selic do Bitcoin. E empresas de tesouraria de Bitcoin, como o Melius, estão cada vez mais atentas a essa possibilidade de você gerar Bitcoin através de contratos inteligentes do Bitcoin e através um yield nativo, um yield em Bitcoin, não é um yield usando outro token ou outra blockchain. Pois bem, nós falamos de 3 camadas que descentralizam o dinheiro e chegamos na metade da apresentação. A primeira camada do dinheiro é o mercado de energia. A segunda camada do dinheiro é uma camada de produção de blocos, que determina quem tem o quê. A terceira camada do dinheiro é uma camada de liquidez, um mercado de liquidez, onde quem tem ativos oferece para quem quer transacionar nesses ativos, nasce uma curva de juros. As próximas 3 camadas, nós vamos falar de como que esses primitivos do dinheiro ajudarão a descentralizar os primitivos da internet, comunicações, dados e processamento. No final, internet é isso. Comunicações, como que os dados vão para lá e para cá, armazenamento de dados, aonde que a informação dorme, e processamento, a inteligência artificial e o trabalho desses dados. E a gente vai começar a ver um match entre o dinheiro descentralizado e os mercados que a gente viu surgir e a descentralização da própria internet através de mercados também. Então, o mercado de comunicações, a camada 3, a Lightning como rede Tor. Pouca gente sabe, mas a Lightning, da qual eu acabei de falar, que é um mercado de liquidez, onde poupadores e transações de Bitcoin se encontram para fazer nascer um yield em Bitcoin, ela é construída sobre um protocolo que nasceu como internet. Muita gente conhece aqui a rede Tor, certo? Quem aqui já ouviu falar da rede Tor? Maravilha. Pouca gente sabe, no entanto, que a rede Lightning é uma rede Tor. Ela usa os mesmos protocolos da rede Tor como internet. E aqueles 18 mil nós da rede Lightning que você vê nos exploradores estão conectados entre si por um protocolo tal qual da rede Tor, que só tem 6 mil nós, aliás. A rede Tor deve ter, não sei, talvez uns 25 anos, 30 anos, e tem 1/3 dos nós que a rede Lightning conseguiu. Então, é seguro dizer que a própria Lightning, esse protocolo que conecta computadores entre si no mundo para transacionar Bitcoin, é uma espécie de rede Tor de internet, feita do jeito certo. Pois agora, com o Bitcoin como dinheiro nativo dessa nova internet, nós temos um incentivo para que as pessoas rodem o seu próprio nó. Um incentivo que a rede Tor não tem, e que por isso ela nunca resolveu o problema do ovo e da galinha. A rede Tor, como internet privada e descentralizada, é ruim e lenta, porque ninguém usa, ou ninguém usa porque ela é ruim e lenta. O fato é, a gente nunca vai saber a resposta, mas a Lightning mostra um jeito diferente de se construir uma internet descentralizada, colocando um dinheiro nativo nessa equação e permitindo que você ganhe para rodar um dos nós dessa nova rede, dessa nova internet do dinheiro. E a ideia é que você possa, no futuro, ganhar para rotear não só pagamentos, mas também dados da internet. Ganhar para armazenar e processar dados também. E alguns protocolos já nascem para permitir isso sobre a Lightning. Existe um protocolo chamado LOT49, que é uma espécie de redesenho da Lightning, esperando somente um soft fork do Bitcoin. Talvez o próximo soft fork já deixe ele capaz de ser produzido, onde basicamente te permitiria usar a Lightning para monetizar sua infraestrutura de computador e você poder participar de uma internet descentralizada, onde você ganha não só para rotear pagamentos, como você ganha hoje, mas também para armazenar dados e processar informações. Então, primitivos da internet, vocês começam a ver que
incentivam e permitem nascer uma internet onde todo mundo pode participar e todo mundo pode ser parte dessa super nuvem descentralizada, surgindo a partir do momento que você tem um dinheiro descentralizado. E uma vez que o dinheiro é livre, a internet começa a se libertar. O mercado de dados, a camada 4, o Nostr. Desenvolvida a capacidade de transportarmos dados livremente, é preciso saber para o que vamos usá-los. E o Nostr é um ótimo protocolo para tudo, que tem feed, redes sociais, lojas de e-commerce, comunicações em grupo e trabalho. E os primórdios anteriores permitem a remuneração dos relays. Quem já ouviu falar do Nostr agora? Olha que legal, tanto quanto já ouviram falar da rede Tor. São duas tecnologias complementares, né? A rede Tor ela é muito peer-to-peer, a rede Nostr não é peer-to-peer. A rede Nostr é uma construção muito inteligente para esses usos de caso específico. A construção desses dois protocolos, Nostr e Tor, é complementar e precisaremos de ambas. E a Lightning com o Bitcoin é a cola que une esses dois mundos e resolve o problema de como remunerar nós da rede Tor e como remunerar relays da rede Nostr. E uma vez que a Lightning vence como essa rede Tor descentralizada e nasce uma internet peer-to-peer, privada de verdade, como o Tor nunca pôde ser e nunca conseguiu ser, o Nostr vai permitir, pelos mesmos primitivos, fazer nascer redes sociais, e-commerces e comunicações em grupo descentralizados como nunca foram possíveis. Então, é o dinheiro livre financiando protocolos descentralizados, uma vez que eles são um casamento feito no paraíso. Acho que ontem vocês já tiveram várias palestras sobre a rede Nostr. Eu não vou aqui, basicamente, me delongar muito em como o Nostr funciona, mas, basicamente, vou reforçar o ponto de que o Bitcoin tem sido a moeda oficial de tudo. E nesse arquétipo da rede Nostr, vocês conseguem ver, basicamente, como que o Bob, a Alice e a Mary comunicam-se entre si. E tal como vocês conseguem ver o fluxo de informação entre usuários e relays, vocês podem antecipar como seria o fluxo de pagamentos também, uma vez que não está na imagem, mas vocês podem assumir que o Bitcoin e a Lightning estão financiando tudo isso daí. E, finalmente, a gente chega no mercado de inteligência, camada 5, a camada da inteligência artificial. Pois vamos fazer um levantamento de tudo que a gente falou até agora. A gente descentralizou o dinheiro em 3 camadas. Baseamos ele na energia, criamos 3 poderes para administrar o bloco, criamos um mercado de liquidez para fazer a alocação de capital. Então, a gente resolveu o problema da alocação do cálculo econômico. A gente determinou quem tem o que na blockchain do Bitcoin e quem tem o que aloca onde quiser para ganhar o yield que quiser na Lightning. Desses primitivos, a gente está desenvolvendo protocolos que vão nos permitir ganhar para transacionar os dados entre si, então ganhar para rotear dados, não só pagamentos. Com protocolos como o Nostr, a gente vai ganhar para armazenar dados, não só para rotear transações e dados. E uma vez que você tem um mercado, um dinheiro descentralizado, que te permite rotear dados e armazenar dados, ganhando por isso, e você agora faz parte de um mercado, onde você agora pode ser a oferta de alguém que está demandando dinheiro, ou demandando dado, ou demandando roteamento de dado, você tem todos os primitivos possíveis, dinheiro, dado e comunicação, para finalmente fazer nascer um mercado de inteligência artificial, também financiado pelo Bitcoin. E o Bitcoin, como um dinheiro descentralizado, tem uma chance real de fazer nascer inteligências artificiais mais descentralizadas. Porque, sinceramente, eu não acredito muito nisso, de que poucas e grandes inteligências artificiais serão capazes de estabelecer verdadeiros monopólios sobre a inteligência artificial
no mundo. Eu acho que isso é mais fruto de um mundo de um dinheiro ruim, que é capaz de escolher, onde os donos do dinheiro são capazes de escolher poucos e bons vencedores, os campeões nacionais, como a gente chama aqui no Brasil, do que algo da natureza em si. Eu acredito que na medida em que o Bitcoin começa a vencer e esses mercados começam a amadurecer, você vai ver o surgimento de inteligências artificiais, da distribuição e descentralização da própria inteligência artificial. Então, uma vez estabelecidos esses primitivos, é possível que a inteligência se descentralize. Aliás, a Lightning também tem um protocolo para que servidores de internet comuniquem-se entre si, é o L402. Então, você já pode estabelecer, através da Lightning, uma comunicação de agentes com servidores. E eu acho interessante essa dinâmica da inteligência artificial e o Bitcoin, porque quando a gente fala de quão bullish você está com o Bitcoin, né? O Bitcoin tem basicamente 8 bilhões de pessoas no mundo para 21 milhões de moedas, né? Ninguém contempla os 100 bilhões de agentes de inteligência artificial que nós teremos trabalhando para nós até o final da década, ou os 2 robôs do Elon Musk que qualquer um da classe média vai ter trabalhando para si mesmo, né? Pense que muito em breve a inteligência artificial será capaz de controlar o endereço de Bitcoin, uma carteira de Bitcoin, como não é capaz de ter conta e banco. E muito provavelmente você a financiará com os seus Bitcoins para que ela siga aprendendo, te atendendo e fazendo o que você precisa de forma muito mais eficiente do que é hoje, te cobrando no cartão de crédito uma assinatura. E uma vez que agentes de inteligência artificial puderem conversar com outros agentes de inteligência artificial, a gente vai ver uma mágica acontecer muito interessante, a descentralização e o crescimento da própria inteligência artificial. Ah, mas a inteligência artificial não pode usar outra cripto? A gente não tem tempo aqui para explicar muito a diferença de Bitcoin para outras criptos, mas é seguro dizer que vocês podem acreditar em mim. Não tem protocolo melhor para a inteligência artificial do que o da própria Lightning. Por exemplo, não tem nenhum outro protocolo no universo cripto onde as transações podem ser literalmente instantâneas e gratuitas, pois não requer uma blockchain para isso. Ela usa o próprio Bitcoin e as transações podem ser tão rápidas quanto o seu computador e a sua internet permitirem. Então, muito em breve, agentes estarão transacionando entre si. Nos últimos 2 minutinhos, eu vou fazer um resumo, porque a gente viu muita coisa. A gente viu 6 camadas, 3 descentralizando o dinheiro, 3 descentralizando a internet. Na camada 0, o mercado inaugurado de energia. O meio é encontrar o bloco, o nonce. Pesquisem pelo nonce, é uma ótima forma de entender como o Bitcoin funciona. Qual que é a finalidade? Esplendor energético, Kardashev 2, avançarmos na direção de supremacia energética. Camada 1, mercado inaugurado, de registros no bloco, na blockchain do Bitcoin. Qual é o fim para isso? A construção do bloco. Finalidade, cartório universal e global. Camada 2, liquidez, alocar o capital. Esse é o objetivo da camada da Lightning, eficiente alocação de capital. Finalidade, a alocação perfeita de capital, um mundo onde o cálculo econômico é perfeito. A camada 3, comunicações. Meio, alocar as antenas de distribuição, de roteamento de dados da internet. A camada 4, de dados, a alocação dos HDs, aonde que os dados dormem, tornar mais eficiente, otimizar a alocação dos dados de onde a internet está. Não é eficiente isso, ter uma fazenda de dados lá em Kentucky para te servir filmes do Netflix. Isso é fruto de um dinheiro disfuncional que não permite que o dado esteja perto de onde o dado é consumido. Um dinheiro descentralizado é primitivo para uma internet descentralizada e a gente vai tornar isso mais eficiente. E por fim, na camada 5, IA, alocar os GPUs. E dessas 3 últimas camadas, o fim é uma internet mais rápida, barata e privada. De novo, energia.
Participantes, usinas de energia e mineradores, o preço que nasce, o hash price. Camada 1, mercado inaugurado, registros. Participantes, os 3 poderes. Preço, SAT por VByte. Camada 2, liquidez, alocadores de capital e mercado em geral. São oferta e demanda aqui nos participantes, sempre, oferta e demanda. O preço que nasce é o yield. Na camada 3, usuários, internet e ISPs. Na camada 4, nuvens populares. E na 5, fornecedores de inteligência artificial populares. Os últimos 3 mercados são incipientes e a gente ainda não tem preço para trabalhar com eles. Mas nós também não tínhamos os 3 primeiros preços inicialmente. E com isso, eu espero ter mostrado para vocês como que essa apresentação é uma espécie de redefinição do próprio maximalismo, onde uma imagem diz tudo. E a descentralização do dinheiro irá descentralizar a internet. Nem tudo está pronto, nem tudo está claro, muita coisa a gente vai descobrir ao longo do caminho. Mas você só é tão livre quanto o dinheiro que o financia. E eu espero que com o Bitcoin financiando não só a minha família, a minha empresa, mas a minha internet e tudo que eu consumo, a minha internet e tudo que eu consumo se tornem mais livres ao longo do tempo. Muito obrigado, esse é o link do meu Twitter. Fiquem com Deus. Excelente dia de Satisconf. Nos vemos por aí. Um abraço.